seguinte, esse assunto, como eu falei, é um assunto assim muito vasto. Então o que eu fiz? A minha proposta, eu vou me servir um pouco de alguns vídeos que eu capturei na internet, que eles têm um segmento bastante bom de mostrar as coisas. Então eu coloquei aí, acho que são 4 ou 5 vídeos, bem menos vídeos curtos, que eles fazem uma introdução e a gente a partir daí conversa. Então essa é a proposta, tranquilo? Então vamos lá. Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo o que compreendemos sobre o universo está errado. O físico e conhecido autor Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Além do cosmos, mecânica quântica. Há milhares de anos estamos tentando desvendar os mistérios de como o universo funciona. Nos saímos muito bem. Chegamos a um conjunto de leis que descrevem o movimento claro e preciso das galáxias, estrelas e planetas. Mas agora sabemos que, em um nível fundamental, as coisas são bem mais nebulosas. Descobrimos um novo conjunto revolucionário de leis que transformaram completamente nossa imagem do universo. Do espaço sideral ao coração da cidade de Nova York, até o âmbito microscópico, nossa visão sobre o mundo mudou graças a essas leis estranhas e misteriosas que estão redefinindo nossa compreensão sobre a realidade. São as leis da mecânica quântica. As regras da mecânica quântica regem cada átomo e cada partícula minúscula em todo e qualquer pedaço de matéria, em estrelas e planetas, em rochas e prédios, em você e em mim. Não percebemos a estranheza da mecânica quântica no nosso dia a dia, mas ela está sempre lá se você souber onde procurar. Só precisa mudar sua perspectiva e chegar até as menores escalas, até o nível dos átomos e das partículas dentro deles. No nível quântico, as leis que regem esse pequeno universo parecem completamente diferentes das conhecidas leis que regem os objetos maiores do nosso cotidiano. Depois de reparar nelas, você nunca mais verá o mundo do mesmo jeito. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que já tínhamos entendido tudo. As leis que determinam como os planetas giram em torno do Sol, como uma bola faz um arco quando é arremessada para cima, como as ondulações se espalham na superfície de um lago. Essas leis foram descritas em uma série de equações chamadas de mecânica clássica, e elas permitiam prever o comportamento das coisas com exatidão. Tudo parecia fazer sentido até uns 100 anos atrás, quando os cientistas estavam se esforçando para explicar algumas propriedades estranhas da luz. Por exemplo, o tipo de luz emitida pelos gases quando são aquecidos em um tubo de vidro. Quando os cientistas observaram essa luz através de um prisma, viram uma coisa que nunca poderiam esperar. Quando aquecemos algum gás e olhamos por um prisma, ele forma linhas. Não o espectro contínuo que vemos projetado por um caco de vidro na mesa, mas linhas muito distintas. A luz não se espalhava, formando um arco-íris completo, mas apareciam feixes de luz em cores muito específicas. Era um mistério entender o que estava acontecendo. Uma explicação para as misteriosas linhas de cor viria de um grupo de cientistas radicais, que no começo do século XX estavam estudando a natureza fundamental do mundo físico. Algumas das ideias mais surpreendentes viriam da mente de Niels Bohr, um físico que adorava discutir novos conceitos jogando ping-pong. Bohr estava convencido de que a solução para o mistério estava no coração da matéria, na estrutura do átomo. Ele achava que os átomos pareciam pequenos sistemas solares, com partículas ainda menores, chamadas elétrons, orbitando em volta de um núcleo, da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol.
Mas Bohr propôs que, diferente do sistema solar, os elétrons não podiam se mover em uma órbita qualquer. Apenas determinadas órbitas eram permitidas. Ele teve uma ideia espantosa e completamente antifísica. Aqueles eram estados específicos, órbitas fixas que os elétrons podiam descrever. E só essas órbitas. Bohr afirmou que quando um átomo é aquecido, seus elétrons ficam agitados e pulam de uma órbita fixa para outra. Cada salto para baixo emite energia na forma de luz, em comprimentos de onda muito específicos. E por isso, os átomos produzem cores muito específicas. É daí que tiramos a expressão salto quântico. Se não fosse pelo salto quântico, teríamos um borrão de cor saindo de um átomo quando ele se agitasse ou sossegasse. Mas não é isso que vemos no laboratório. Vemos vermelhos e verdes muito definidos. O salto quântico é a origem e o autor dessa cor definida. A grande surpresa do salto quântico foi que os elétrons iam diretamente daqui para lá, aparentemente sem se mover pelo espaço no meio. É como se, de repente, Marte sumisse de sua órbita e aparecesse na órbita de Júpiter. Bohr argumentou que o salto quântico surge de uma propriedade fundamental e fundamentalmente esquisita dos elétrons nos átomos. Sua energia vem em blocos distintos que não podem ser subdivididos. Quantidades mínimas específicas chamadas quanta. É por isso que existem órbitas específicas distintas que os elétrons podem ocupar. Um elétron tem que estar aqui ou ali, e em nenhum outro lugar no meio. Isso é diferente de tudo que conhecemos na vida cotidiana. Por mais misterioso que parecesse, logo as provas se acumularam, mostrando que Bohr estava certo. Os elétrons seguiam um conjunto de regras diferentes dos planetas e das bolas de ping-pong. Bom, gente, aqui começa a nossa conversa. Isso aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o conceito do átomo. O átomo, talvez vocês já lembrem ou não, mas é basicamente, vamos dizer, o tijolo, né? Que é a menor constituição que nós podemos chegar. Então, qualquer átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga neutra, aliás, os nêutrons têm carga neutra, os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Os prótons e os nêutrons, eles ficam no centro do elétron, no centro do núcleo, e o elétron ele orbita. Então, o que acontece? Por exemplo, o número atômico caracteriza o elemento químico. De acordo com o número atômico, é na verdade o número de prótons que existe no núcleo do átomo. O número de massa se refere ao somatório de prótons e nêutrons. Então, o que acontece? Nós temos aquela família tabela periódica. Eu acho que a maioria das pessoas que estudavam química amavam isso aí. Você ama isso aqui? É doido, né? Pois é, a tabela periódica é uma das coisas que mais... Graças a Deus ele existe, senão a gente não entender nada. Eu concordo com você. Nós temos os elementos conhecidos. Alguns são os naturais e outros são elementos artificiais. Então, o que nós chegamos? Pelo uso do filminho, nós chegamos ao conceito de quantum. O que é o quantum? É uma quantidade de energia que o elétron emite quando ele salta. Agora, a questão do salto é uma coisa muito complicada. Primeiro, porque na verdade o salto não se poderia chamar de salto, né? Porque ele não salta. Ele desaparece da órbita e reaparece na outra, e instantaneamente. Então ele não passa pelo meio, porque ele não tem como passar ali. Então é uma das coisas que começa a ficar esquisito, você começa a se surpreender. Para melhorar a situação, ainda tem uma coisa: o elétron, antes de saltar, ele envia precursores dele mesmo para possíveis posições de órbita.
mais ou menos como se fosse eu vi um exemplo no livro que eu achei muito interessante. Ele dizia mais ou menos como se fosse uma debutante, uma moça que pretende casar, ela quer escolher o companheiro. Então o que ela faz? Na verdade ela vai morar com vários companheiros. Entendeu? Ela fica simultaneamente em várias casas. Então, essas uniões geram efeitos físicos. Até que um determinado ponto ela decide para que ponto ela vai saltar. Ou seja, a prima do elétron decide, eu vou morar com fulano. Então quando ela salta, quando o elétron salta, todas as demais possibilidades cessam, mas não os efeitos físicos que decorreram dos precursores. Então isso é uma coisa completamente fora de padrão, né? De uma coisa que a gente esteja acostumado no cotidiano. Mas existem provas disso. Então o que começa a aparecer? Que nós temos a possibilidade de ter uma simultaneidade de posição do elétron. Ele pode estar em mais de uma posição ao mesmo tempo. Outra coisa que chama também muito atenção é a questão do deslocamento instantâneo do elétron. Como é que esse elétron se move? Ele simplesmente desaparece num ponto e aparece no outro. Então não tem trajetória, não tem deslocamento. Então eu coloquei aqui, afinal, como é que o elétron viaja? Ele some, ele se desintegra e se reintegra do outro lado. Então isso aí é uma coisa que choca. Vocês talvez não se lembrem dessa equação de Einstein, de energia é massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Isso aí, eu até coloquei, nada se move mais rápido do que a luz. Será mesmo? Porque se o objeto se desintegra num lugar e passa para o outro, não tem nem como falar em velocidade, é instantâneo, ele acabou. Então isso aí vamos dizer, são as primeiras surpresas que nós temos com a física quântica.